Centro de detenção de imigrantes pega fogo na fronteira sul e deixa dezenas de mortos e feridos. Câmara da Flórida aprova o porte de armas sem necessidade de licença e lei segue para aprovação do Senado. Polícia divulga imagens da atiradora e dos policiais que a procuravam nos corredores da escola de Nashville. Autoridades alertam para aumento no número de ataques de coiotes em diversos estados. E você vai conhecer a brasileira que foi aprovada para 11 universidades norte-americanas com uma redação sobre feijoada. Eu não sabia como falar sobre mim e a feijoada veio como uma forma de mostrar os meus valores através de uma parte da nossa cultura, né? Olá, muito boa noite. Boa noite. Tragédia na fronteira sul. Um incêndio em um centro de imigrantes do lado do México deixou pelo menos 39 pessoas mortas e dezenas de feridos. Uma investigação já está em andamento. Informações preliminares dizem que as chamas começaram na madrugada em um protesto de imigrantes que estariam presos no local. O Instituto Nacional de Imigração faz parte do governo mexicano e é responsável por aplicar a legislação migratória, atendendo estrangeiros que buscam ingressar no país ou cruzar para o lado dos Estados Unidos. O prédio que pegou fogo fica na cidade de Juárez, na fronteira com o estado norte-americano do Novo México. O presidente do México disse que o incêndio começou após as autoridades levarem 71 pessoas a mais para o abrigo. Quando elas souberam que seriam deportadas, se mobilizaram e colocaram fogo nos colchões. Ele também disse que as autoridades trabalham para identificar todas as vítimas. A maioria seria nacional da Venezuela e América Central. Dezenas de equipes de bombeiros atenderam a ocorrência. Até agora, o governo confirma a morte de 39 pessoas e diz que dezenas de outras estão feridas, algumas com gravidade. O exército mexicano foi destacado para aumentar a segurança na região de fronteira, enquanto as investigações estão em andamento. Polêmica na Flórida. A Câmara Estadual aprovou o fim da licença obrigatória para o porte de armas de fogo no estado. A medida dividiu opiniões, já que o governo da Flórida tinha endurecido as leis contra armas há 5 anos, quando aconteceu o massacre na escola de Parkland. A Câmara aprovou o porte de armas sem licença no estado depois de muito debate. A votação foi de 76 a favor e 32 contra. A medida segue agora para o Senado. O governador Ron DeSantis elogiou a resolução e disse que está confiante na aprovação da nova lei. DeSantis já avisou que o próximo passo será aprovar uma medida que autorize os cidadãos a andarem com as armas à vista do público. Por enquanto, a Flórida proíbe isso. Os defensores de armas aplaudiram a votação na Assembleia. Eles alegam que estão fazendo uso da segunda emenda da Constituição, que permite o direito à defesa pessoal. Já grupos anti-armas e de mães de alunos criticaram a iniciativa. Eles alegam que a nova lei vai incentivar mais ataques armados em escolas por pessoas com problemas mentais. A medida controversa foi adotada 5 anos depois do ataque armado na escola de Parkland, considerado um dos 10 maiores do país. Em 2018, o ex-aluno Nicholas Cruz invadiu a escola armado com um rifle AR-15 e matou 17 pessoas, incluindo professores e alunos. No ano passado, ele foi condenado à prisão perpétua. E a polícia divulgou novas informações sobre o massacre na escola de Nashville, inclusive a descoberta de que a atiradora tinha um mapa com várias outras escolas que ela pretendia atacar no mesmo dia. Além dessas informações chocantes, foram reveladas também imagens da atiradora chegando na escola e da polícia em busca dela nos corredores. As câmeras de vigilância registraram a atiradora chegando na escola neste carro cinza. Minutos depois, já fora do veículo, ela faz os primeiros disparos na porta de entrada, passa pelos vidros quebrados e sai à procura das vítimas pelos corredores. Nos 14 minutos que ficou dentro da escola, ela matou 3 crianças de 9 anos e 3 adultos na faixa dos 60.
Essas imagens mostram a busca dramática dos policiais pela atiradora. Esses foram os primeiros oficiais a entrarem na escola após o chamado pelo 911. Enquanto as sirenes tocam, eles atiram para mostrar à atiradora que estavam chegando. A gravação é da câmera do agente Rex Engelbert, que ao lado de Michael Collazo conseguiu matar a atiradora, evitando uma tragédia ainda maior. A polícia também divulgou essas fotos das 3 armas que Audrey Haley, de 28 anos, usou no massacre. E esse vídeo, de anos atrás, que mostra ela na sua formatura na mesma escola que foi alvo do ataque. A Veriana era colega de classe de Audrey na época de escola e diz que, assim como todos, está em estado de choque com o massacre. Essa moradora da cidade diz que toda a comunidade está unida para exigir mudanças nas leis e que ninguém aguenta mais notícias de massacres em escolas. A secretária de comunicação da Casa Branca disse que Biden voltou a pressionar os legisladores para leis mais rígidas sobre as armas. Depois do intervalo, a gente te mostra uma impressionante avalanche em um centro de esqui de Utah. E tem reportagem mostrando o ranking das melhores cidades para se morar aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Saiu o famoso ranking das melhores cidades para se viver nos Estados Unidos. Foi feito por uma plataforma bem conhecida. A lista levou em consideração acessibilidade, escolas, custo de vida e locomoção. Foram avaliados quase 18 mil municípios aqui nos Estados Unidos. E pela primeira vez, quem ficou no topo do ranking foi a cidade de Cambridge. A Giovanna Locatelli foi até lá conferir. Os melhores locais para uma caminhada, acessibilidade, mercado imobiliário, diversidade de vizinhança e escolas públicas. E ainda tem a opinião de quem ama morar aqui. Essas características elegeram Cambridge, em Massachusetts, como a melhor cidade para se viver nos Estados Unidos. É o que diz o ranking da NIT, empresa americana com sede em Pittsburgh, Pensilvânia, que administra um site de classificação e review. A lista classificou 228 cidades, usando dados do Censo dos Estados Unidos, FBI, Bureau of Labor Statistics e CDC, em combinação com milhões de avaliações de residentes. No relatório foram consideradas cidades com áreas urbanizadas com uma população de 100 mil habitantes ou mais. Pela primeira vez, Cambridge ficou no topo da lista como a melhor cidade para se viver nos Estados Unidos. Segundo os pesquisadores, como Cambridge abriga algumas das melhores faculdades e universidades do mundo, incluindo MIT e Harvard, a cidade oferece um impulso quando se trata de oportunidades de emprego e acesso ao estudo superior de qualidade. Em segundo lugar no ranking ficou Arlington, na Virgínia, e em terceiro, Woodlands, no Texas. No meio da lista, em sexto e sétimo lugares, aparecem 2 cidades da Califórnia, Berkeley e Irvine. O estado de Washington ficou em último lugar no ranking, com a cidade de Bellevue sendo a que tem as piores condições nos requisitos dos pesquisadores. E agora tem o nosso giro de notícias. Com todos os registros impressionantes que são destaque nesta terça-feira. Esquiadores registraram uma impressionante avalanche em uma montanha de Utah. Eles parecem tranquilos, uma das mulheres está até sentada, enquanto a massa de neve vem na direção do grupo. A rara avalanche aconteceu na conhecida área do Dedo Médio e, apesar do tamanho do deslize de neve, ninguém ficou ferido. Em Miami, na Flórida, um homem foi gravado escalando uma ponte levadiça na Brickell, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Mesmo com a ponte totalmente na vertical, ele segue até o topo. Depois, com o movimento de retorno da ponte, ele desce aos poucos. Os pedestres gravaram um momento que mostra o homem comemorando e até fazendo flexão. A polícia de Miami disse que está atrás dele.
Na Califórnia, pessoas se assustaram ao ver uma paraquedista com um equipamento fora de controle. Eles começaram a gravar a queda e registraram o momento em que a mulher caiu em linhas de alta tensão. Ela ficou presa e imóvel, temendo levar um choque mortal, até que os bombeiros do condado de Riverdale chegaram para fazer o resgate. Foi preciso desligar toda a rede elétrica do bairro para que ela fosse retirada em segurança. Agora, mudando de assunto, a tão famosa cultura norte-americana da gorjeta pode estar mudando. É que cada vez mais clientes estão optando por dar menos tips ou não dar nada em diferentes restaurantes, bares e cafés americanos. O percentual de gorjetas no país está em torno de 15,9%. Caiu quase 1% em relação ao ano passado. Os clientes estão reclamando que, além das comidas que estão mais caras, os chips também sofreram reajustes por causa da inflação alta. Desde a pandemia, os consumidores também alegam que a quantidade de fast foods que passaram a cobrar gorjetas aumentou muito, cerca de 11% em relação aos níveis pré-Covid. Como se não bastasse, muitos restaurantes e bares estão incluindo a cobrança do tip já na conta e pedindo extra no caixa. Especialistas dizem que, além da inflação que mudou o comportamento dos consumidores e dos comércios, existe uma nova cultura de tip que é completamente diferente de alguns anos atrás. Hoje, as pessoas fazem pagamentos em quiosques digitais direto no caixa, em tablets, por exemplo, o que faz com que os fast foods adotem a mesma moda. Isso mudou a relação cliente-garçom, fez com que o serviço se tornasse impessoal e virasse apenas mais uma cobrança. O resultado são pessoas menos generosas. Na pesquisa realizada pela empresa de software Toast, Delaware é o estado que mais paga tip, 22%. Indiana e Wyoming estão em segundo, com gorjetas de 20,8%. A Flórida aparece na posição 48 do ranking, com tips de 18%. E a Califórnia está quase no rodapé, na posição 50, com gorjetas de 17%. Eu costumo ser bastante seletiva e criteriosa sobre onde e como eu vou gastar meu dinheiro. Eu acredito que os garçons, eles possam mudar a cara do estabelecimento, proporcionando uma experiência. Quando isso acontece, o garçom ele é educado, o garçom ele serve tudo direitinho, eu faço questão de pagar a gorjeta diretamente para o garçom. Entretanto, se é um atendimento padrão, aquela coisa de você ter que ficar correndo atrás de garçom, de você precisar pedir 2, 3 vezes a mesma coisa, eu faço questão de retirar as tips e não pagar. Eu acredito que a gorjeta é uma gentileza que podemos dar às pessoas quando somos bem atendidos. Isso não deve ser uma obrigação, porque ninguém me dá gorjeta pelo meu trabalho quando eu faço um trabalho bem feito. Você recebe? No próximo bloco tem reportagem sobre o anúncio da Disney de demissão em massa e corte bilionário de custos nos parques. E mais, a gente mostra para vocês os detalhes da programação da Record News, o canal de notícias 24 horas, que estreia amanhã aqui nos Estados Unidos. Sete mil funcionários devem ser demitidos da Disney como parte de um programa de redução de custos da empresa. Esses cortes vão ser feitos em 3 etapas. A primeira rodada de demissões começa nessa semana, como nos conta a Carla Marinho. Quem for aos parques da Disney a partir desta semana vai notar uma movimentação diferente de funcionários. Serão menos pessoas para atender os turistas no aglomerado de entretenimento. É que a gigante do setor de diversão declarou que deu início ao programa de demissão. No total, 7 mil funcionários vão perder seus empregos ao redor do mundo até o final deste ano. Isso equivale a 3% dos 220 mil trabalhadores da empresa. Os cortes serão feitos em 3 etapas. A primeira agora, a segunda no próximo mês e a terceira antes do início do verão.
Apesar da redução no quadro de funcionários, a Disney garante que os turistas e clientes não vão ser afetados nos diferentes parques do conglomerado. Essas demissões fazem parte de uma redução de custo das operações da empresa num período considerado de turbulência na indústria. Em declaração, o CEO da empresa, Bob Iger, disse que em momentos de crise é preciso fazer o que for necessário para garantir que a Disney continue oferecendo entretenimento para o público. Se você foi demitido ou se você está preocupado que isso aconteça com você, existem algumas estratégias que você pode seguir para se preparar para essa possibilidade. Então, o primeiro ponto é manter-se de fato atualizado com as notícias sobre a sua empresa, sobre o seu setor de atuação, porque isso pode ajudá-lo a se antecipar com relação a qualquer mudança que esteja por vir e se preparar adequadamente. Sempre reserve um tempo para revisar o seu contrato de trabalho, para conseguir entender quais são os seus direitos, quais são os benefícios em caso de demissão. Veja, por exemplo, se o seu contrato inclui severance, que é uma espécie de rescisão, e considere também investir tempo aprendendo novas habilidades ou expandindo habilidades que você já tenha, porque isso pode aumentar o seu valor tanto para os seus empregadores atuais quanto para empregadores futuros. Assim você se mantém um profissional mais competitivo para o mercado. No Arizona, uma câmera de segurança registrou o momento exato que um coiote atacou um menino de 1 ano e 9 meses. Ataques de coiotes são considerados raros, mas cada vez mais eventos como esses estão se tornando comuns aqui nos Estados Unidos. As imagens mostram um menino andando na frente da casa quando o coiote sai de trás de uma árvore. Pela sombra é possível ver a mordida no menino e a fuga do animal. Oh my God, are you okay? Os dentes ficaram marcados na perna da criança. Este foi o segundo ataque no mesmo bairro. Há menos de uma semana, este outro menino também foi atacado neste parquinho. Os dois passam bem. O especialista em animais selvagens diz que é muito raro coiotes atacarem seres humanos. Last one we had prior to this issue was 2017. Ele afirma que desde 1997 foram 24 ataques até hoje e explica que o problema é que muitas pessoas estão alimentando esses animais ilegalmente, o que provoca a mudança de comportamento. Operações estão sendo realizadas na cidade de Scottsdale para capturar o animal. Segue a nossa contagem regressiva para a estreia da Record News aqui nos Estados Unidos. É amanhã, dia 29 de março. E você sabia que o canal, conhecido por trazer notícias 24 horas por dia, vai ter uma programação especial para a nossa comunidade aqui no país? Olha só. Turismo. Lindo, lindo. É o paraíso aqui na Terra. Culinária. Cozinhamos com muito amor. Na tela da Record News você conhece culturas e costumes de diferentes povos. Sempre foi assim. Claro, também tem histórias inusitadas. O que a gente está procurando mesmo é o disco voador. A programação é variada, vai do esporte às curiosidades do agronegócio. Sabia que boa parte do que a gente consome vem de pequenos produtores? Foi daí que surgiu a ideia de construir casas estilosas para as abelhas. Por trás das câmeras, uma equipe enorme trabalha duro para colocar no ar uma programação exclusiva 24 horas por dia. A Record News oferece uma programação muito variada, com diversos produtos que tem cada vez mais conquistado o público. Uma prova disso é o crescimento da nossa audiência, né? Realmente, para nós, é muito importante, né, sentir que o nosso conteúdo faz a diferença na vida das pessoas. A programação da Record News é uma programação leve, apesar de tratar de temas densos e importantes, mas também é uma programação que aproxima o telespectador da notícia, que é o que é mais importante para ele, é entender o que está acontecendo no país e no mundo dele. E isso é possível com uma grade que combina jornalismo diário, programas que abordam absolutamente todos os assuntos e, claro, entrevistas relevantes. É com esse entusiasmo que eu, Gustavo Toledo, mando um programa dinâmico e descontraído, trazendo para você entrevistas sobre os temas mais comentados do momento. Tem também documentários e reportagens com denúncias e investigações impressionantes. Um crime que pode envolver a negociação de órgãos ou de crianças para adoção. São 15 anos de existência como uma das emissoras líderes de audiência no Brasil.
que faz a Record News ser a emissora mais assistida do Brasil é, de fato, o comprometimento. Aquilo que a gente sai de casa para levar, para trabalhar, e uma equipe que se compromete com aquilo que vai ser feito, com aquilo que vai ser realizado. Essa apuração, que é essencial, principalmente para o jornalismo, é checar essa informação, rechecar, verificar se aquilo que a gente está entregando naquele momento é o que o telespectador espera da Record News naquele instante. Então, ter esse diferencial e saber que estamos entregando jornalismo de qualidade é um diferencial imenso. Diferencial que chega agora nos Estados Unidos. Através da Record News, a nossa comunidade brasileira vai poder matar saudade de casa e saber de tudo o que acontece no mundo. Eu acredito que informação em português nos Estados Unidos para a comunidade brasileira que vive fora do Brasil é fundamental, porque é uma comunicação que tem como objetivo informar o brasileiro sobre tudo o que acontece não só no Brasil e no mundo, como também na sua comunidade local. Por isso, eu acho que como jornalista, como editora da revista Linha Aberta, esta é uma grande conquista para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Comunicação, jornalismo, reportagens 24 horas. Record TV News Internacional, agora também nos Estados Unidos. Que alegria em saber que depois da Record TV Américas, agora nós temos acesso à Record News aqui nos Estados Unidos, com programação 24 horas em português para nós brasileiros que moramos por aqui. Eu acho que isso faz total diferença no nosso dia a dia, poder consumir um jornalismo de qualidade, de responsabilidade, e também a gente mata um pouquinho aquela saudade do Brasil, não é mesmo? Seja muito bem-vindo aos Estados Unidos, Record News. Então não esquece, a estreia da Record News aqui nos Estados Unidos vai ser amanhã, no dia 29 de março. E para ter acesso ao canal com 24 horas de programação variada, basta procurar as operadoras Sling e Dish. Bom, no próximo bloco, então, tem uma dica boa para quem gosta de olhar para os céus. Aqui nessa semana vai acontecer um raro alinhamento de 5 diferentes planetas. E a gente te conta também a história de uma brasileira que foi aprovada para 11 universidades norte-americanas com uma redação sobre a feijoada. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Você já saiu de casa agora à noite e olhou para o céu? Não? Então deveria, viu? Porque durante toda essa semana acontece um alinhamento raro de 5 planetas. Mas se não viu ainda, olha que dá tempo. Segundo a NASA, hoje é a melhor noite para se ver esse desfile planetário no céu. Eles vão estar bem alinhados. Mercúrio, Júpiter, Vênus, Urano e Marte estão formando um arco no céu nesta semana. Basta olhar para cima para observar esse espetáculo, que pode sim ser visto facilmente a olho nu. Isso, de qualquer lugar da Terra. A dica para ficar mais fácil é encontrar um lugar mais escuro, longe das cidades grandes e da iluminação. Assim, é mais simples de encontrar essa formação planetária. E atenção, Vênus será um dos pontos mais brilhantes do céu e Marte estará mais perto da Lua, com um tom avermelhado. Mercúrio e Urano vão estar um pouquinho mais escuros. É um espetáculo muito bonito, porque para os povos antigos, numa perspectiva histórica, era um momento muito especial, porque era algo muito raro de acontecer, então era associado a eventos religiosos, a momentos assim, de um pouco, vamos dizer, de metafísica, mas na prática é apenas uma configuração geométrica do sistema solar que traz esse espetáculo de luzes para a gente no céu. Quem estiver numa cidade do interior com pouca poluição luminosa vai conseguir ver todos os planetas. Quem não estiver numa cidade um pouco maior, com mais luminosidade, a gente vai conseguir ver pelo menos 3 corpos alinhados com a Lua. Bom, então vamos ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã. Agora é hora da nossa meteorologia. Vamos lá, Evelyn? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 31. Encoberto também em Nova York. Em Washington, nessa região, não passa de 60. Em Charlotte, vai ser um pouquinho de sol aí, mais calor, 63 máxima. Em Jacksonville, tempo encoberto. A mesma coisa em Tampa. Em Miami tem temporal, viu? Mínima de 72, máxima de 84. Em Houston, tempo encoberto, sol entre nuvens, meio tímido aí, mínima de 60. Em Brownsville, tempestade. Máxima de 72, mínima de 66, Evelyn. No Texas, pelo menos em San Antônio, nada de sol. Já em El Paso, o sol brilha bastante, máxima chega a 82.
Na região do Novo México, gente, tempo encoberto, mesma coisa vindo mais para o ladinho, perto do Arizona. Mas vai chover na Califórnia, em Los Angeles e também em São Francisco. Las Vegas, que fica bem ali pertinho, né, na divisa do estado com Nevada, também tem previsão de chuva. Em todas essas regiões a mínima está aproximada nos 44 graus. E a gente termina agora o nosso jornal, pessoal, falando de feijoada, aquela mesma, da culinária brasileira que todo mundo adora. Olha, o que você não sabe é que essa comida típica foi o prato de entrada para uma estudante de 17 anos ser aceita em 11 universidades americanas. A receita foi mais simples do que você imagina. Ela fez uma redação usando os ingredientes da feijoada em um paralelo com a vida pessoal. Foi uma espécie de analogia da comida com as características dela e o resultado foi impressionante. Um prato cheio, eu diria. A Eloá Orazen conversou com essa brasileira que sonha em estudar marketing aqui no país. Bota água no feijão que chegou mais uma. A Sofia Rosa, uma estudante natural de Brasília de 17 anos, é a próxima brasileira a desembarcar aqui nos Estados Unidos, país que ela conquistou, de certa forma, pela barriga. Com uma redação sobre feijoada, temperada com muitas metáforas e histórias, a jovem foi aprovada em nada menos do que 11 universidades americanas e espera a resposta de algumas outras. Não sabia como falar sobre mim e a feijoada veio como uma forma de mostrar os meus valores através de uma parte da nossa cultura, né? Universidades e avaliadores explicam que o trunfo de Sofia foi ter abraçado a sua cultura de uma forma original e verdadeira, algumas qualidades que valem mais do que boas notas aos olhos de quem realmente entende do assunto. O importante é que você consiga mostrar as coisas em que você se envolveu e como você foi capaz de aproveitar as oportunidades às quais você teve acesso até hoje. E a Sofia conseguiu fazer isso muito bem, mostrando o lado dela, o que ela teve acesso e como ela aproveitou essas oportunidades. E as universidades, com base nessas informações, vão conseguir vislumbrar quais são as atitudes ou as possibilidades ou as saídas, né, os outcomes, né, que essas pessoas poderão alcançar uma vez que eles estejam na universidade deles, usando os recursos que eles têm para oferecer. Então, se eu posso dizer, né, a grande sacada de um processo de candidatura bem-sucedido é quando você consegue apresentar para a universidade tudo aquilo que você fez, aquilo com que você se envolveu, como você aproveitou as suas oportunidades, com os recursos aos quais você teve acesso. E quando a gente fala assim, a gente pode pensar em tempo, dinheiro, mas também nas oportunidades às quais você teve acesso. E aí é como que você usa isso que você teve acesso e como que você vai poder usar os recursos que a universidade vai disponibilizar para você. Então, muito mais do que o contexto social onde você está inserido, é como você usa o seu tempo e a sua energia e aquilo que você é capaz de produzir e como que você mostra isso para a universidade. E a Sofia foi muito feliz, né, na forma como ela conseguiu fazer isso. A exemplo de Sofia, outros milhares de brasileiros têm apostado nessa mesma estratégia de estudar no exterior. Tanto que os nossos alunos compõem o 8º maior corpo estudantil dos Estados Unidos, com quase 15 mil alunos inscritos em instituições americanas. Esse grupo, contudo, deve crescer substancialmente, visto que mais da metade dos jovens brasileiros sonham em deixar o país, de acordo com uma pesquisa da FGV. No momento em que a gente entrou na pandemia, todas as universidades, todos os recursos, toda a divulgação, todo o recrutamento passou a ser feito online. Então, com essa massiva divulgação e exposição dos alunos a um conteúdo, né, internacional, muito mais acessível até do que era antes, eles passaram a ter mais a consciência de que isso é possível. E também com os resultados que têm sido alcançados já por alunos que já tinham essa visão, né? Esses alunos, eles vêm reverberando esse sucesso que eles vêm tendo, e isso acaba fazendo com que eles consigam ver, né, os alunos brasileiros em geral consigam perceber que entrar numa universidade nos Estados Unidos ou fora do Brasil não é algo tão inalcançável, né? Embora ainda não tenha decidido exatamente qual será o seu destino final, já que está no aguardo das propostas de bolsas de estudo, Sofia, que quer estudar marketing, deixa no ar um gostinho de como pode ser a sua despedida do Brasil.
A minha avó é que faz a feijoada, faz na casa dela, todo mundo se amontoa na casa dela e dança e conversa. E é sempre muito gostoso essas nossas reuniões de família. E acredito que quando houver uma despedida vai ter que ser uma feijoada na casa da minha avó. Que show de criatividade que essa menina deu pra gente, fazendo um texto, uma analogia da feijoada, dos ingredientes com a vida dela. Incrível! Não, eu jamais pensaria numa relação dessas, foi realmente muito criativa, tá de parabéns. Ela contou aí em alguns momentos da vida dela que ela trabalhou com marketing, dedicou essa fase da vida dela e aprendeu, né? Aprendeu bonito. Imagina, devem ter talento. ficado encantados lendo o texto dela. Aqui eles gostam tanto, né, da valorização de diferentes culturas, então eu imagino o pessoal das universidades lendo os textos e ficando apaixonados. Não é à toa que ela entrou em 11 universidades, né? De tirar Pois o chapéu, né? Agora ela tá aí na batalha para conseguir bolsas e a gente tá torcendo para que dê tudo certo. Daqui a pouco ela vira nossa vizinha aqui. Com toda certeza. Bom, é com essa matéria maravilhosa, então, que a gente termina o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Isso aí, depois do Cidade Alerta, gente. Agora tem mais um episódio da representação da novela Jesus. Até amanhã. Até amanhã.